Então, vocês já devem estar sabendo, né? Que a equipe econômica de transição do Lula é toda da direita. Todos aqueles economistas que foram lá do governo do, sei lá, PSDB, esses caras assim. Pois é isso aí, gente, tá? Eu acho que a hora que ele fez a parceria com a Alckmin já era isso que ia acontecer, né? A gente já devia saber mesmo. E, enfim, é como falam, o PT, ele é um partido reformista. Ele não é um partido de esquerda, né? Ele é centro-esquerda indo agora para centro-direita, tá? Inclusive, eu quero sair do PT mesmo, já faz tempo que eu quero sair. Até porque eu nunca tive utilidade no partido mesmo, nunca fiz nada, né? É porque não me deixaram fazer, porque no início eu queria, quando eu estava lá em Curitiba, tá? Mas assim, o Brasil vai continuar igual, só que não vai ser como estava com o Bolsonaro. Então, eu acho que, na verdade, quem votou no Lula hoje votou contra o Bolsonaro. Eu, pelo menos, eu votei contra o Bolsonaro, tá? Tanto que eu poucas vezes eu me interessei em ouvir lives do Lula, assistir, saber o que ia fazer. Poucas vezes, algumas vezes eu assisti. Eu gosto da figura dele, né? Ele é uma pessoa assim. A gente vê que ele é uma figura muito boa, o Lula, né? Uma pessoa muito humana, assim, tudo. Até pela experiência de vida que ele tem, certo? Mas a gente também sabe que as pessoas que estão ali em volta dele, grande parte delas, elas querem cargos, né? Eu acho que elas batalham para isso. Eu vi aqui o que aconteceu no comitê aqui de Pontal, que não tinha ninguém do PT ali trabalhando e eu deixei meu nome, ninguém me ligou para eu poder ficar lá, embora eu não quisesse ficar sozinha também, né? Porque por causa do perigo. Mas enfim, não houve assim, pelo menos aqui no litoral, né? Na praia, alguma coisa que fosse eficaz, entende? E o que acontece com, eu acho assim, né, que eu não sou nenhuma especialista em política, tá? Mas a gente vê pela vida da gente, né? O que acontece é que as pessoas não têm a menor noção do que acontece na vida delas, é isso. Eu também fui uma pessoa que eu nunca tive noção do que acontecia na minha vida, tá? Se eu tivesse noção do que era a política, o governo, o que acontecia na minha vida, eu jamais teria entrado na prefeitura de Curitiba, por exemplo. Se naquela época eu soubesse, o que eu sei hoje, como se diz, né? Eu não teria nunca entrado lá. Porque eu entrei lá para ser explorada. Foi isso que aconteceu comigo lá, sabe? A exploração, cada vez ela ia aumentando mais do teu trabalho, do teu tempo, da tua cabeça, de tudo, de todas as maneiras, que hoje a gente sabe por que aquelas coisas aconteciam, né? E você estava preso lá por causa do quê? Por causa de dinheiro, que você precisava daquilo. Tinha os médicos lá que eu usava bastante na época, assim, sabe? Eu ia muito em médico. E, no entanto, agora eu tô mais velha e eu não vou em médico nenhum. Então, vocês vejam só que coisa, né? Eu me aposentei por saúde e eu não tô indo em médico. A gente consegue se adaptar a certas coisas, coisas ruins pra gente, né? E então é isso, tá? Eu só votei no Lula, confesso para vocês, realmente, porque era o candidato melhor que tinha. Porque no Brasil só tem sempre porcaria, né? O Ciro Gomes, assim, ele parecia uma pessoa legal, tudo, mas ele, né, gente, a gente começa a perceber, assim, que o cara tá fazendo uma campanha só para ganhar, tá? Porque eu acho que se a esquerda, né, os que se dizem de esquerda, os que se dizem humanistas, se eles realmente estivessem preocupados com o Brasil, com o povo brasileiro, com as nossas vidas, nunca Bolsonaro tinha ficado até o final, até concorrer, tá? Eu vejo assim que eles, todos eles, na verdade, não tiraram Bolsonaro, os partidos, não estou falando as instituições, que a gente sabe que eles estavam todos do lado dele, do Bolsonaro, né? Estavam lá ganhando muito dinheiro, inclusive, e poder. Mas os partidos, todos, né? Ciro Gomes, Simone Tebet, Lula, Boulos, todos dos partidos, eles não se uniram para tirar Bolsonaro, para derrubar Bolsonaro, como a direita em 2016 se uniu para derrubar Lula. Eles poderiam ter se reunido também. Não fizeram isso por quê? Por causa das eleições de agora. Porque agora
eles, né, um seria presidente, no caso é o Lula, os outros vão ter cargos. Olha Simone Tebet, a esperteza dela. Essa mulher estava na CPI da pandemia. Gente, eu sempre falo que eu assisti aquela CPI do começo ao fim, mas não teve 10 minutos que eu perdi daquela CPI. Vocês compreendem que eu assisti tudo? O que não dava para assistir de dia, porque acontecia de dia, né? A maioria das pessoas trabalhando. Eu estava aposentada, por isso que eu podia assistir. O que não dava para assistir de dia, eu assistia à noite, porque estava lá no canal da TV Senado, tá? A Simone Tebet, ela foi a pessoa que disse pela primeira vez que o Bolsonaro era um genocida, que ele estava cometendo um genocídio, tá? Foi ela, não foi outra pessoa, foi ela. No que ela falou isso, o assunto morreu. Ficou assim um tempão, dias, semanas, meses, sei lá quanto tempo, sem tocar nesse assunto do genocídio. Até que alguém, um homem, claro, né? Deles lá, que daí eu não me lembro quem foi, voltou a falar o termo genocídio. Usaram de volta o termo de que era um genocídio, tá? Aquela CPI, gente, foi tão mentirosa, na verdade. Ela realmente ajudou a gente a ter as vacinas, então a gente tem que dar esse crédito, porque se não fosse a CPI, nós não teríamos tido vacina, tá? Mas ela não serviu para tirar o Bolsonaro. Ela foi tão mentirosa nesse ponto que teve o senador Humberto Costa, que é do PT. Ele deu uma entrevista no meio da CPI, ali nos intervalos, rindo, falando que a CPI não ia tirar o Bolsonaro, que era óbvio que o Bolsonaro não ia cair. Quer dizer, ele já anunciou que era um teatro a CPI. Ele é do PT, tá? Outra coisa que eu soube não, acho que todo mundo agora já sabe, apesar que eu não estou vendo repercussão dessa matéria, né? A ex-esposa do Pazuello, ela deu uma entrevista, uma denúncia que ela fez no My News, canal My News. Ela começou a falar que ela soube tudo o que aconteceu em Manaus, que ela estava lá, quando estavam as pessoas morrendo lá sem ar, a mulher do Pazuello estava lá. Ela contou isso, tá? E que o Pazuello ia para uma festa, ele deu uma festa lá, enquanto as pessoas morriam sem ar. Ele não levou oxigênio, eles levaram a cloroquina, isso já tinha saído na CPI, que era isso, tá? Diz ela que ela ficou chocadíssima, que ela ligou para ele, que ele estava na festa, não sei onde que ela estava, nesse dia, e que ela falou, mas escuta, as pessoas estão morrendo a 1 quilômetro daí, você está dando uma festa, e o oxigênio. E ele falou assim, eu não estou preocupado com isso, eu estou esperando chegarem os sacos pretos, ou seja, para embalar os corpos, né? Ela conta isso. E daí ela conta mais, que o Randolph, aquele senador também, que também estava na CPI, acho que até ele que presidia lá, não era ele, era o Renan Calheiros, mas ele estava lá. Ela conta que o Randolph soube disso, que ela falou com ele. Ele sabia tudo o que estava acontecendo lá em Manaus, exatamente. Ele quis que ela fosse depor na CPI, mas ela falou que não se sentia bem. Gente, ele nunca levou esse assunto na CPI. Jamais ele comentou isso na CPI. Que ele sabia porque a mulher do Pazuello tinha falado com ele. Ele nunca falou. Tá? E ela também, ela que vem agora se fazer de boazinha, estou denunciando, ela está denunciando por algum problema pessoal deles, é óbvio, porque ela tinha que ter denunciado naquela hora, né? É claro, né? Ela conseguiu conviver com isso, né? Bom, então só para vocês verem como as coisas no Brasil, elas funcionam de um jeito que não é o jeito certo de ser. Então, eu estava falando da Simone Tebet, ela sabia, eles todos sabiam que o Bolsonaro cometeu um genocídio, que ele matou as pessoas, o genocídio indígena e o genocídio nosso também, de várias pessoas do Brasil, que hoje calcula-se que pelo menos 400 mil pessoas poderiam não ter morrido, morrido de Covid. E foram mais de 700 mil, né? Ele é um genocida, ele é um assassino. A gente não entende por quê, né? Por quê? Será que isso é um tipo de método de controle populacional do mundo? Porque a extrema-direita está no mundo. Será que é isso? Será que o nazismo, na verdade, né? O nazismo moderno, na verdade é isso? É um controle de população? Porque agora já somos 8 milhões. Bilhões, bilhões, isso acaba com o planeta, né? Então, fica essa questão, tá? Porque daí a Simone Tebet, ela sabendo tudo isso, eles não tiraram o Bolsonaro, né? Ninguém tirou o Bolsonaro.
A CPI não tirou, tem aquele cara da PGR lá que nunca, ele diz que ele recebeu as denúncias que ele não faz nada, nunca faz nada. Os outros todos concordam, os senadores concordaram, os ministros, todo mundo, gente. Todo mundo sabia o que estava acontecendo e concordou. Se eu vi a CPI, é claro que teve muito mais gente que viu inteira, gente que pode mexer com os pauzinhos, como se diz, e não fez nada. Tá? Essas pessoas, para mim, elas tomaram vacina antes que todo mundo, inclusive Bolsonaro e todo mundo. Tomou vacina antes de todo mundo. Sabe? Talvez até vacinas melhores que eles, simplesmente não aconteceu nada com eles. Né? Todos uns velhos aí, e pegavam a tal da Covid e ficavam inteiros, né? E eu não sei. Aí, a Simone Tebet depois, porque o Bolsonaro não caiu, ela, ao invés, então, de já se bandear para o lado do Lula, porque ela depois ia ficar do lado do Lula, não, ela foi se candidatar. Quer dizer, ela foi tirar voto do Lula. Entenderam? O Ciro Gomes, mesma coisa. Vocês acham que ele não sabia que ele estava tirando voto do Lula? É claro que ele sabia. E daí, por que a esquerda toda, todo mundo que é humano, não precisa nem ser de esquerda, todo mundo que é humano, que está nos governos, na justiça e não sei o que, papapá, nos partidos, por que eles não se reuniram naquela época para pedir o tal do impeachment, para exigir o tal do impeachment do Bolsonaro? Por que eles não fizeram isso? O Lula não fez, gente. O Boulos não fez, gente. Nenhum deles fez, gente. Tá? Eles deixaram o genocida lá matando a gente. Tá? Daí eles depois, na eleição, sim, aí vamos nos candidatar. Será que eles deixaram o Bolsonaro só para daí o Lula ganhar? Agora, né? Porque as pessoas ficaram muito chocadas com isso, tá? Bom, aí por que eu tô falando isso, tá? Não é porque eu tô criticando agora que eu soube disso, porque eu sempre tive percebendo essas coisas. Agora, é claro, o Lula tinha que ganhar. Se era ele, o Bolsonaro, ele tinha que ganhar. O Bolsonaro não pode ficar. Esse cara, não. Esse, não. Né? Se fosse um outro presidente, talvez a gente pudesse pensar, já que é para ser tudo de direita, porque o Lula, ele hoje é de direita, gente. Ele pode, né? Ele tem essa coisa dentro dele, esse sentimento do povo dentro dele, porque ele é uma pessoa que ele passou fome, ele sabe muita coisa, ele sente, né? Ele é empático, mas a equipe econômica dele vai ser lá, a equipe de direita. Tá? A equipe do Alckmin. É isso mesmo. É bem isso que falava lá. Todos que falaram sobre isso. É isso mesmo. Tá? Que vai acontecer. Então, o Brasil, na verdade, vai continuar a mesma coisa. Isso eu acabei de ver lá no ICL, o canal do Eduardo Moreira. Eduardo Moreira é um ex-banqueiro, gente, tá? E ele estava entrevistando outras pessoas ali, ele está falando que é isso mesmo que vai continuar. Quer dizer, as pessoas pobres vão continuar pobres, vão receber o Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, sei lá que nome que vai ter. Na verdade, é esmola que se dá aos pobres. É isso. Bolsa Família, Auxílio Brasil, seja lá o nome que for, é uma esmola, porque ela não transforma a vida das pessoas, ela não valoriza o trabalho das pessoas, tá? Eu trabalhei em escola nessa época, como eu falei, eu jamais teria entrado na prefeitura se eu soubesse o que ocorria no Brasil e o que me esperava quando eu entrasse lá. Eu entrei achando que eu poderia ir para a Fundação Cultural, afinal eu sou uma pessoa da cultura, da arte. Por que eu não iria para a Fundação Cultural entrando na prefeitura se a Fundação Cultural pertence à prefeitura? Mas justamente eu não iria por causa disso. Porque eu sou uma pessoa da cultura e eles não querem justamente uma pessoa da cultura, uma pessoa que pense, uma pessoa que queira transformar as coisas na Fundação Cultural. Essa é a conclusão que dá para chegar, entende? Porque tudo foi para impedir, né? E é por isso que eu não aguentei ficar trabalhando lá, eu fiquei doente e tive que me aposentar mesmo, tá? Então, agora nem sei mais porque eu tô falando. Ah, tá. Então, assim, o Lula, o PT, eles não investiram pesado em educação. Eles não investiram, tá? Eu trabalhei nas escolas, como eu disse, e era tudo uma porcaria lá, em todas as escolas que eu trabalhei. Eu trabalhei em creche, né, uns CMEs lá de Curitiba, era tudo um lixo a educação, tá? Era um lixo. Não tinha nada de kit gay, nada disso, nada mesmo, gente. Olha, por favor, nunca vão acreditar nisso. Isso aí é coisa do Bolsonaro, tá? Não tinha nada disso, mas eu vi muita violência contra a criança em escolas, em escola de favela. Eu vi muita violência. Um troço assim que vocês não fazem ideia. Eu vou ter ainda que falar sobre isso, porque eu cheguei a denunciar lá pro núcleo e tudo que eu consegui foi que me tirassem lá da escola. Tá? Foi só isso, né? E aí a pessoa lá me colocou
num departamento lá cultural, achando, agora ela vai ficar quietinha, né? Vai ficar feliz da vida. Gente, em primeiro lugar, eu não ia ficar quietinha nem feliz da vida. Mas, em primeiro lugar, eles não me deixaram ficar lá. É justamente por causa do meu currículo. Vocês entendem? É tudo assim. Então, essas coisas tinham que acabar. São essas coisas que tinham que acabar. Tá? Essas porcaria de edital da cultura, tudo isso é lixo, lixo puro. Tá? É feito por gente fascista mesmo. Isso aí tinha que acabar. Isso vai acabar? A educação vai realmente ser educação de verdade no Brasil? O que é educação de verdade? É aquela que ensina as pessoas a pensarem, a ser elas mesmas, a pensarem, a ser críticas, a transformarem esse mundo, né? É uma coisa, quer dizer, as pessoas elas só vão aprender alguma crítica quando elas vão para as grandes universidades. É só assim. De preferência quando elas fazem os mestrado, doutorado fora do Brasil, que elas vão ter um senso crítico. Será que é isso que acontece no nosso país? Quer dizer, é só gente rica, né? Pessoas pobres nunca vão conseguir chegar num nível assim de pensamento, de poder transformar. O que acontece? O que o Lula realmente agora ele vai fazer? Tá? Por que o Boulos não se uniu ao Lula? Ele não é tão de esquerda quanto o Lula, pô. O cara não vive falando lá dos sem terra, não sei o quê. Por que eles não estavam todos unidos juntos? Por que o Lula não chama um cara como Rui Costa Pimenta no governo dele? Entende? Que é do Partido da Causa Operária. Por que não? Sabe? Por que ele tem que chamar o Alckmin, gente? O que ele vai conseguir com o Alckmin? Enfrentar o Bolsonaro é que não. É outras coisas, né? Então a gente fica bem chateada com isso, sabe? Quer saber o que realmente acontece? Vai continuar tudo igual, vai ter uma melhorazinha, tá? Por exemplo, o Bolsonaro, ele queria acabar com o reajuste da aposentadoria salário, então isso não vai acontecer. O salário vai melhorar um pouco, tá? As pessoas vão continuar se matando de trabalhar, vão continuar tendo muita dificuldade para ter emprego, e quando conseguir esses tais empregos de carteira assinada, vai ser sempre ganhando muito pouco, gente. Vai ser sempre essa mesma coisa. A transformação que uma sociedade precisa é outra, é muito diferente, né? O Lula vai fazer isso? Eu não acho que o Lula vai fazer isso. Tem até um vídeo do Rui Costa Pimenta, eu até fiz um recorte. Ele fala assim, o que vai acontecer se o Lula ganhar? Nada. Isso ele falou. Mas ele fez campanha pro Lula, tá? Porque é claro, né? Tinha que fazer. Ele, todo o Partido da Causa Operária, todos, né? Todo mundo que tem um pouco de consciência tinha que fazer campanha pro Lula, é claro. Né? O Bolsonaro foi chocante, né, gente? Qualquer um sabe. E, aliás, quem está patrocinando esses movimentos aí do Bolsonaro é tudo os empresários ricos. É tudo gente rica. Né? Para eles devia estar bom, então, o Bolsonaro. Então, parem com essas bloqueios de estrada, porque vai ser bom para vocês de qualquer jeito, o governo do Lula, entendeu? É isso aí. E pelo menos evita que o povo se mate, né? Sei lá. Eu fico revoltada e eu não fico, sabe, pensando, ai meu Deus, não vou falar porque, né? Não, eu falo sim, eu falo. Seria tão bom se todo mundo falasse, as pessoas todas que estão descontentes com as coisas. Seria tão interessante se todo mundo falasse as coisas, sabe, sem medo. Porque quando a gente não fala, a gente pensa assim, ai, não vou falar, porque isso vai me prejudicar. Então não vou falar. Eu vou ficar observando o que vem. Só que cada vez que a gente faz isso, a coisa piora. Ninguém percebeu ainda. Se todo mundo ficar descontente, a coisa pode ser que melhore de verdade? Pode ser que ela se transforme? A gente não sabe, né? A gente tinha que tentar fazer, ver, fazer uma transformação mesmo, né? Será que tá isso aqui? Tá. Então é isso aí, tá? Até mais. Acho que encrencou aqui. Esquisito que tá esse celular aqui.
Tá, eu vou encerrar aqui porque eu nem sei se saiu tudo que eu tava falando aqui. Se não saiu também, depois outra hora a gente faz outro vídeo. Era interessante que as pessoas falassem também, né? Que, sei lá,